O que nós temos aí são assuntos como, por exemplo, o Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Existem denominações que creem no Espírito Santo, mas não creem no batismo com o Espírito Santo e dos dons provenientes desse batismo. Tá? Isso é muito divergente e eu diria que ele é perigoso, porque nós temos que tomar alguns cuidados aí. O primeiro cuidado é você condicionar a participação ou a atuação de um irmão, de uma forma específica na igreja ou na obra, você condicionar aquilo que aquela denominação entende como o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo. Tá? Porque se você for olhar o que Paulo instrui acerca dos dons, e Paulo é aquele que mais traz versículos, textos completos até, sobre os dons, a aplicação deles na igreja, Paulo é o que mais fala sobre esse assunto. E ele mesmo, ele não é uma pessoa que restringe a atuação a quem possui aqueles dons. Ele está, na verdade, ali normatizando o uso daqueles dons para que o culto seja organizado, o famoso culto racional. Então, mas tem denominações, por exemplo, que aí eu discordo, que é você desprezar completamente, entendendo que aquilo era somente para o período apostólico, ou o início do período missionário, né, até que houvesse igrejas em diferentes nações e continentes. E depois que esse propósito foi alcançado, esses dons, eles cessaram, né? Que aí são os cessacionistas, que é aqueles que creem no cessar dos dons após o propósito ser alcançado. Eu discordo, entendo que você não deve jamais limitar a ação do Espírito e os dons que o Espírito concede para a igreja. No entanto, entendo também que existem dons com propósitos específicos. E aí entendo que nós vamos ter algumas aplicações específicas para o uso de cada dom. Né? Uma vez que você tem ali o dom da cura, que ele é específico e ele é necessário desde que existam pessoas doentes na humanidade, e isso existe sempre, desde sempre, e vai existir até a transformação e glorificação do corpo físico, para aqueles que forem salvos, enfim. Existem o dom da profecia, que não é o dom da revelação. O dom da profecia, o profeteses, né, ele é o discursar em público. É qualquer pessoa que tem a capacidade de discursar publicamente acerca de um assunto. E aplicando para o nosso meio, se você está falando do Evangelho, da Palavra de Deus, e você tem a habilidade de falar sobre esse assunto publicamente, você é profeta. Do contexto propriamente dito, a etimologia da palavra. E aí você tem, por exemplo, as línguas, né, que a tradução ali são glossa, que são idiomas propriamente ditos. O termo outras línguas ou línguas estranhas vai aparecer em algumas traduções, mas no original grego você não tem essas estranhas línguas. Você vai ter no máximo heterosglossa, que são línguas diferentes. Isso considerando a sua língua nativa. Então, o que é uma língua diferente para mim? É uma que não é a língua que eu falo, do que eu fui nascido e criado e instruído. E aí você tem um outro problema de tradução também, que tem o dom de interpretação de línguas. Que, na verdade, a melhor palavra ali seria o dom de tradução de línguas. Porque se você entende por aplicação o conceito de que línguas são idiomas, você não interpreta um idioma, porque a interpretação quer dizer respeito muito particularmente ao seu entendimento do que está sendo dito. Né? E aí a gente até pode sair cantando uma música em inglês do nosso jeito, ali, do que a gente entende, baseado nas proximidades de fonética, mas você não pode cantar aquilo profissionalmente em gravação ou diante de pessoas que são nativas do idioma que você está cantando, porque elas vão dizer assim, o que você está falando? Entendeu? Então a interpretação ela está muito ligada à base que eu tenho. Ela é legal para o sentido de interpretação de sonhos, que é dom de José, de Daniel e tal, mas quando se trata de idiomas, interpretação de línguas não é a mais apropriada, porque você pode interpretar baseado na cultura que você tem,
na tua experiência de vida, no teu entendimento, e isso pode mudar pode mudar o sentido original do que está sendo falado. Então a melhor palavra é tradução. E aí pegue como exemplo o Oscar. De repente a pessoa que está participando da cerimônia do Oscar, ela está dizendo, fala, o próximo filme a seguir, ele trata de um assunto muito comentado nos nossos tempos, e aí o cara que está fazendo tradução simultânea, se ele não traduzir, mas interpretar, ele pode dizer, eu acredito que ele está falando que ele gosta muito do próximo filme, que ele já assistiu e recomenda. Mudou o sentido original. Interpretação é baseado no que você entende. Tradução é você trazer para o idioma do ouvinte o sentido exato daquilo que a pessoa está dizendo num idioma diferente. Então, uma coisa é sentido exato, outra coisa é um entendimento baseado com o meu conhecimento. Uma coisa não tem a ver com a outra. Por exemplo, a interpretação de texto, que cai muito em concurso, vestibular e tal, na escola, enfim. A interpretação é quando você tem a liberdade de você interpretar baseado naquilo que você entendeu do texto. Tá? Mas aí, se você de repente vai buscar saber do autor o que ele quis dizer com o texto, provavelmente ele vai te trazer uma aplicação diferente. Então são ponderações que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu sou de um meio pentecostal. E o que eu ouço muito são as pessoas pregando e falando sobre o incentivo do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você tem que ser batizado com fogo. E o batismo com fogo, ele é o selamento do poder que vem com o batismo do Espírito Santo. E aí tem aquele texto de João, né, que ele está fazendo ali um contraponto sobre o batismo que ele faz com água para arrependimento, mas Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo ali você não vai ter nenhuma relação com o poder. A única associação próxima que vai se fazer disso, ela vai vir muito depois de quando João Batista fala isso. Porque, no caso, quem fala isso é João Batista, né? João, o evangelista, tá? João Batista está fazendo ali diferenciação de batismo, o batismo dele que é com água e para arrependimento de pecados, e aí ele fala sobre Jesus que batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. E aí você tem que entender o contraponto, e dentro do contexto, você vai ver no meu Instagram uma postagem explicando isso, e qualquer hora eu vou fazer vídeos, né, sobre as rapidinhas do Instagram. Ele está fazendo um contraponto. No contexto ali, o versículo imediatamente antes apresenta o fogo como juízo para as obras e para o pecado. Aí você vai ter esse texto que eu citei, batismo com o Espírito Santo e com fogo. E depois, o versículo seguinte também traz o fogo como juízo para as obras e para o pecado. Então, qual é a chance de, no meio de 3 versículos, esse do meio aqui, o fogo não ser sob juízo igual o antes e o depois? Entendeu? E aí se constrói uma ideia de que o fogo é poder, porque muito depois de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, o dia de Pentecostes, eles presenciaram línguas como que de fogo. E aí associa dom do Espírito Santo com poder ao elemento do fogo, e não é. O fogo sempre aparece como juízo para as obras e para o pecado. O fogo sempre aparece como juízo ali. E é interessante que quando você usa o termo de fogo para refinar o ouro, né, que ali é o conceito de purificação, é você passar algo pelo fogo para purificar e mostrar o verdadeiro valor. Esse é o sentido. À luz do texto, né, aí você tem que fazer uma exegese honesta, você tem que seguir princípios de hermenêutica, de usar corretamente o contexto imediato, a cultura local, o contexto remoto. Então, são divergências teológicas, mas existe todo um conceito de fogo e poder, principalmente no meio pentecostal, e é algo que, à luz do texto, eu discordo, tá? Humildemente na minha forma de ver. Como outras manifestações do Espírito Santo também, que à luz do texto sagrado, das vezes que o Espírito se manifestou, o que os apóstolos instruem acerca do Espírito, eu também discordo de uma série de aplicações, tá? Mas isso são doutrinas não essenciais. O conceito da doutrina da paracletologia do Espírito Santo, ou a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, né, de forma mais ampla, que está nos cursos de teologia de muitas igrejas, vai aplicar, eu estou dizendo com conhecimento de causa, tá? Eu tenho lugar de fala porque eu fiz essa teologia, tá? A teologia do segmento pentecostal.
ela vai tratar a paracletologia, a pneumatologia, com conceitos fundamentados também nisso. Ela vai trazer a questão da Trindade, do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como o Espírito Santo como Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que habilita um obreiro para uma determinada obra quando ele é cheio do Espírito Santo, diferenciações entre batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, frutos do Espírito na vida do obreiro, dons que o Espírito Santo concede ao obreiro, que é diferente de fruto do Espírito e dom do Espírito. Só que assim, é uma coisa que dependendo da denominação, se você fizer, por exemplo, a teologia, o curso de teologia para uma igreja batista, você vai ter a matéria de paracletologia ou pneumatologia abordada por aspectos diferentes daqueles que são no meio pentecostal. E aí você fala, qual é o certo? O certo é você conhecer os dois. E aí você vai congregar na denominação aonde mais você sente amor pelos irmãos, pelo ensino e onde mais você se identifica. A palavra de Deus fala que a graça do Senhor é multiforme. Há mais de uma forma da graça de Deus se manifestar. Por isso a Igreja Batista Presbiteriana, a Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Comunidades Evangélicas, enfim. Tá? Existe essa pluralidade, identifique-se onde você se sente melhor. Fato é que você vai aprender, vai herdar uma teologia segmentada de acordo com a denominação onde você está. Por isso são doutrinas não essenciais. O fato de você crer de forma A, B ou C no Espírito Santo e na manifestação dele, ela não é pré-requisito nem para a salvação. Então isso não necessariamente é um problema. O grande problema é você desprezar a importância da pessoa do Espírito Santo na Trindade, a atuação dela na vida das pessoas e a palavra fala que blasfemar contra o Espírito Santo ela é um pecado que Deus não perdoa. Então, se você é do time que acredita que os dons cessaram, que o Espírito Santo não mais atua, não se manifesta, ok, Deus te abençoe. Mas que isso não seja a base para você se ver no direito de caçoar, usar de chacota, fazer brincadeira com isso, desrespeitar o Espírito Santo, porque você pode estar cometendo um pecado que você não tem mais como remediar a situação.